Inicialmente, eu quero agradecer a participação de todos. Esse ano de 2024, nós vamos ter várias atividades aí que vão ser bastante importantes no contexto tanto de inovação quanto do empreendedorismo, e todas essas ações que nós buscamos desenvolver têm o intuito aí tanto de trabalhar para os alunos a importância do empreendedorismo, a possibilidade de estar desenvolvendo negócios juntamente com a incubadora, mas não necessariamente na incubadora. Acho que na vida profissional, todo o conhecimento que nós obtemos acerca desse assunto, ela é muito válida, porque mesmo que não desenvolvamos um negócio próprio, dentro de qualquer empresa, desenvolver o intraempreendedorismo é algo necessário e muito bem visto no mercado de trabalho. Para as empresas incubadas, as ações, elas fortalecem tudo que vem sido desenvolvido ao longo da jornada empresarial de vocês. Então, a gente sempre preza por estar desenvolvendo ações que realmente possam melhorar e trabalhar com a melhoria das ações que vocês desenvolvem no dia a dia. Então, nessa primeira ação, nós trouxemos a palestra do professor Juliano Malta, que ele vai trabalhar a temática como criar uma marca global usando estratégias de marketing digital e a inteligência artificial. O professor Juliano, ele recebeu menção honrosa como cidadão serrano pelos serviços prestados ao município da Serra, no Espírito Santo, em 2009, pela capacitação de mais de 10 mil alunos voluntariamente. Em 2015, foi homenageado na Assembleia do Estado do Espírito Santo como profissional de coach pelos serviços prestados a dezenas de empresários em todo o Brasil. Ele possui certificação em coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching, especialista em planejamento e gestão estratégica, especialista graduado, aliás, em processos gerenciais pela Uninter, criador de conteúdo digital, jogos empresariais e workshops gamificados para diversas empresas nacionais e multinacionais. Ele é sócio-diretor da Brasil Consulting Company, criou diversas estratégias para alavancar o crescimento de seus clientes na indústria, comércio, turismo, hotelaria, logística e prestação de serviços. CEO dessa empresa, especialista em gente e gestão. Também é membro do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo, atuou como professor universitário no curso de ADM por mais de 5 anos e é palestrante assistido por mais de 50 mil pessoas. Então, professor Juliano, muito obrigada, e eu passo a palavra a você, então, para proferir a palestra. Somente aqui evidenciando que após a palestra, para as empresas incubadas, haverá um momento, então, de conversa para ouvir algumas demandas de vocês, ok? Agora sim, passo a palavra ao professor Juliano. Obrigado, professora Daiane, muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês, espero que todos estejam me ouvindo bem, ouvindo e me vendo bem, tá? Nós estamos transmitindo essa palestra, gravando ela também, tá? Vou disponibilizar essa palestra para vocês via link, para que vocês possam acessar e relembrar alguns conceitos, algumas teorias, algumas práticas, alguns insights, nós vamos transcorrer, discutir e bater esse papo com vocês, né? Então, preparados? Tem gente pedindo para entrar aqui. Professora Daiane, eu vou pedir gentilmente que qualquer momento possa fazer interrupção, levantar a mão, que às vezes eu estou transitando a tela e não vejo o rostinho de vocês, então pode intervir com áudio. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, interagir, isso aqui é um grande aulão, tá bom? Vamos lá então? Obrigado, professora Daiane, pela apresentação. Eu acredito que iniciativas como estas, que as universidades promovem, que as escolas técnicas promovem, só engrandece e abrilhantam ainda mais a formação dos alunos. E é nesse sentido, a gente tem andado por todo o Brasil, conversado com os pequenos, médios empresários, para poder tentar entender não só as demandas futuras da sociedade, para que isso possa ser transformado em
serviços e possa ser transformado em produtos úteis, mas também em como fazer uma empresa de gente, como fazer uma empresa com processos e gestão afinados, para que a empresa possa continuar a crescer ano após ano. Né? Como já dizia Jim Collins em seu livro Empresas Feitas para Vencer, uma empresa de gente, primeiro a gente tem que colocar as pessoas certas no barco. Somente quando a gente coloca as pessoas certas no barco, a gente pode depois apontar o caminho com mais facilidade, dizer para quais rumos novos tomar, quais são os novos mares a explorar. Né? Então, dentro desse sentido, que a gente vai transcorrer a nossa palestra de hoje, de forma bem didática. Eu digo que uma palestra é um flashwork, né? Uma nova expressão que a gente está criando, uma palestra um pouco mais dinâmica, uma palestra um pouquinho mais prática do que apenas teórica. Então a gente vai transcorrer aqui, vai transitar algumas telas. Espero que vocês aproveitem. Boa aula e vamos ao conteúdo. Esse tema, como criar uma marca global usando estratégias digitais, o marketing digital e a inteligência artificial, é um tema comum na pauta de qualquer empresário, de qualquer jovem hoje que se interessa por tecnologia. Né? Então, dentro desse processo, a gente andando por algumas empresas, a gente chegou a algumas conclusões. Nesses 15 anos que a gente tem trabalhado com consultoria empresarial no sentido de olhar a empresa como um todo, todos os braços e vertentes que compõem a gestão, e também o pilar importante que é pessoas, a gente tem aprendido algumas coisas importantes, e é sobre isso que a gente vai transcorrer aqui hoje. Bom, quando a gente pensa em empresa com marca global, a professora Dani já nos apresentou, vou deixar aqui um breve currículo para a gente, já falando um pouquinho sobre o nosso currículo, então vou pular essa parte, vamos direto ao ponto. Primeiro, alguns conceitos são importantes a gente entender quando se fala em marcas globais. Não dá para associar uma marca global sem se falar em global branding, que vai muito, mas muito além de associar um produto, uma carinha bonita. A gente fala sobre estratégia de gestão de marca, tá? Em diferentes canais, em diferentes sociedades, em diferentes países. A gente fala do contexto maior, que políticas, que práticas que a nossa empresa vai adotar para ter um reconhecimento em novos mercados, não só nos mercados que atuam, mas também em novos mercados. Então, isso é o Global Branding, que vai além da logomarca e a paleta de cores, mas entender o comportamento, a sociedade, onde a minha empresa, a minha marca está entrando, está sendo inserida. Isso envolve estudo, envolve pesquisa, envolve dedicação. Quando vocês olham aqui para a tela, fácil, vocês, quando olham para essa imagem, para esse logotipo, veem algumas memórias afetivas, algumas lembranças. Quem nunca tomou Coca-Cola numa mesa cercada por familiares? Por pessoas que você ama, que você gosta, algumas menos, outras você não gosta tanto, mas traz memórias gostosas. Talvez você já tenha comido um açaí da Oakberry, está em quase todos os grandes shoppings hoje, e hoje está em diversos países no mundo, uma marca brasileira, nativa brasileira, que leva um produto nativo aqui do nosso país para o mundo inteiro, com toda uma identidade, com toda uma essência, uma filosofia de vida por trás. Quando você olha esse símbolo verdinho, com essa mulher com esse cabelo bonito, uma coroa em cima, não precisa escrever Starbucks para você identificar que é da Starbucks. Da mesma forma, quando você olha a maçã, o fruto proibido, o fruto do desejo, você consegue facilmente identificar, é da Apple, a empresa de tecnologia que vende também smartphones. É claro, como não lembrar os arquinhos dourados do McDonald's, presente em mais de 100 países no mundo todo, uma das maiores redes de fast food do mundo, quiçá a maior hoje em termos de faturamento. Então, o que essas empresas fizeram para alcançar o patamar que alcançaram hoje? Então entenda, como falamos em Global Branding, falamos de uma estratégia de gestão da marca, visando diferentes regiões do mundo e visando diferentes produtos que são associados à marca, respeitando a regionalização, respeitando cada região, respeitando cada cultura local, sem perder a identidade e a sua essência central. Por exemplo, a McDonald's, até pouco tempo atrás, lá nos Emirados Árabes, era separado, sabe, por uma parede de vidro, famílias de jovens solteiros. Então, isso é uma cultura local. Agora, algumas lojas estão revendo esse conceito para ter as marcas mais bem exploradas em seu território e atrair mais turistas. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando você vai expandir uma marca, levar o conceito da sua marca para outros
locais, né? Quando você começa a sair, inclusive do nosso país. Nosso país tem 5 principais regiões e cada uma dessas regiões, você tem um conceito local. A cultura no Nordeste, ela contrasta com a cultura do Sul, que contrasta com a cultura do Sudoeste, que contrasta com a cultura do Centro e Norte do nosso país. Então tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de se desenhar uma estratégia de uma marca. Não dá para falar em empresas globais sem pensar em estratégias digitais. Aí vem o marketing digital inundando a nossa cabeça com informação. Mas é claro que essas informações não chegam até nós de forma aleatória. Não. Porque tudo que você faz hoje, todo site que você entra, você deixa pistas digitais do seu comportamento. Quando você acessa a rede social, quando você clica em determinada imagem, compartilha, você está alimentando o Big Data. Tá? Você está alimentando o metadados, as informações que vão para o banco de dados das grandes redes mundiais de computador. E isso vai mapeando o teu comportamento digital nas redes sociais. Para pensar. Quando você tem o desejo de consumir um produto, uma TV de 56 polegadas, cuidado com o que você fala frente ao computador, cuidado com o que você fala frente ao seu celular. Porque ele ouve o que você fala, ele entende o que você digita e vai te entregar mais do mesmo que você busca. Então, quando você pesquisa uma TV, você fica às vezes 10, 15 dias recebendo propaganda daquela TV que você pesquisou semanas atrás. Porque ele entende que você tem o interesse, porque você passou cerca de minutos pesquisando, transitou em de 10, 15 sites diferentes e pesquisou até preço. Então ele quer facilitar o teu processo de busca. Então o marketing digital ele entende isso, o comportamento da sociedade no meio digital. Então pensar em estratégias de marketing digital é usar todos os meios digitais e canais que vão além da internet. Engloba, claro, as redes sociais, o WhatsApp e dispositivos de comunicação online para promover produtos e serviços ou até mesmo marcas. Então, essa abordagem permite que as empresas alcancem a maior massa possível de determinado público e a partir dessa massa crítica de informações eu vou nichando. Eu começo a trabalhar agora em nichos, porque eu tenho metadados, eu começo a desdobrar esses dados em pequenos dados e começo a nichar e direcionar a propaganda em massa para um público muito específico. Então, quando falamos em marketing digital, tá? Não pensa apenas que é um e-mail marketing que chega numa sequência de 3 disparos automatizados. Não. Ele é feito com dados, com estatística e o melhor de tudo, o sistema se retroalimenta e fica mais inteligente, mais assertivo. Né? Você às vezes recebe um e-mail marketing, uma propaganda e fala, meu Deus, por que eu estou recebendo essa propaganda? Em algum momento, você clicou em uma propaganda e cadastrou para receber um e-mail digital, mesmo que sem querer. Você clicou, tem mais gente entrando, vou botar aqui para entrar, tá? Você clicou neste e-mail, você autorizou, você permitiu com que essa pessoa entrasse dentro da sua casa, ali no seu computador, no seu celular. Então, marketing digital é muito mais abrangente do que apenas um disparo programado, um folheto digital que você recebe na sua casa, recebe no seu computador, no seu celular. E é claro, não dá para deixar de fora o conceito de inteligência artificial. Inteligência artificial. Elon Musk, em 2022, ele deu uma entrevista para um canal, a CNN de Londres, salvo engano, dizendo que está preocupado com a evolução da inteligência artificial e os caminhos que ela tomará daqui para frente. É claro, essa entrevista era, na verdade, um presságio do que já estava para acontecer. A grande revolução, dizemos a 4ª revolução, quiçá isso é uma 5ª revolução industrial. Revolução do conceito onde a inteligência artificial ela não se sobrepõe, mas em muitos espaços ela consegue subtrair, complementar ou até fazer melhor do que a inteligência humana. Então, parando para pensar nesse conceito, a inteligência artificial ela assusta a princípio, levanta muitas polêmicas sobre qual vai ser o futuro da humanidade quando se fala em IA, inteligência artificial. Nada mais é que a capacidade de um sistema ou máquina
de imitar a inteligência humana, realizar tarefas específicas, tarefas cansativas, tarefas repetidas, padronizadas, analisar e resolver problemas em velocidades recordes para ajudar uma tomada de decisão do empresário. A Revolução Industrial, ela padronizou todo o processo fabril. Foi assim que a gente deu alguns saltos de tecnologia ao longo das décadas. Facilitou muito o nosso trabalho humano. É possível hoje que a gente tenha na sua casa 5, 6 eletrodomésticos. Talvez você tenha lá um fogão elétrico, você tenha uma geladeira, 2 ou 3 TVs, uma torradeira, uma misteira, uma air fry, um micro-ondas. Tudo isso veio como subproduto da Revolução Industrial. E não para por aí. Se a gente estudar a história humana, a essência da história humana, ela vem evoluindo ao longo dos séculos. Desde a época da descoberta do fogo. Vamos descobrindo a energia, sabendo como trabalhar com a energia, com a eletricidade, motor a vapor, motor a combustão, petróleo, energia elétrica, motor de combustão. E agora vem a internet e vem esse salto quântico que é a inteligência artificial. Então, você jovem empreendedor, ou você que já é empresário, você precisa aprender a desenvolver mais do que as habilidades específicas que a universidade lhe traz. É preciso desenvolver as competências transversais. Isso envolve conhecimentos em inteligência artificial, noções claras sobre marketing digital, noções claras sobre estratégia de negócios, valuation, equity. Todos esses conceitos ajudam você a ter uma jornada empreendedora mais saudável, uma jornada empreendedora muito mais produtiva nesse sentido. Então volto e vou fazer uma pergunta para vocês. O que as grandes companhias no mundo têm em comum? O que as maiores empresas do mundo, todas, sem exceção, têm em comum? Quem pode responder essa pergunta? Essa pergunta é aberta. O que todas as empresas globais têm em comum? Quem sabe me responder essa pergunta? Sari pode falar, pessoal. Quem quiser falar, olha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Quem se atreve a responder? O que todas elas têm em comum? Além de um bom produto, um bom serviço, uma marca atraente, uma marca sexy, o que elas mais têm em comum? Não é difícil de imaginar o que todas essas empresas globais têm em comum. Primeiro. Rodrigo. Oi. Pessoas. Oi? Pessoas? Rodrigo respondeu pessoas. Ah, ele respondeu no chat. Rodrigo, porque eu não consigo ver o chat, que eu estou transitando as telas aqui, tá? Rodrigo, sem sombra de dúvida, por favor, pessoas. Pessoas é importante. O que é mais importante na empresa? Pessoas, processos, produtos ou serviços? O que é mais importante? É claro, são as pessoas, porque as pessoas é quem fazem e organizam os processos, que criam, inventam. Pessoas têm alma, máquina não tem, é o que nos diferencia em essência. Nós somos seres almáticos. Nós é que damos o comando para o software, que criamos, que imaginamos, que nos emocionamos. Todas as empresas que começaram hoje são grandes, elas começaram com o que tem. Essa que é a grande sacada. Você que é da empresa júnior, de aceleradora, uma empresa que está na incubadora, que está ali nascendo. Todas as grandes empresas hoje, elas começaram, às vezes, numa garagem, na sala que você tem aí na sua casa, na mesa onde você janta e almoça com seus pais fim de semana, ou mesmo na garagem, no quartinho de despejo. Tudo que você precisava era uma paixão, uma ideia clara de onde você está, os processos pelo qual você precisava passar. E quando eu falo processos, a gente fala de dores, porque quando a gente vem vivenciando processos, dá vontade de desistir, dá vontade de jogar para o alto, vem a dúvida, questionamento, acha que não vai dar certo. Na maioria das vezes você acha que está no caminho que não vai levar a lugar nenhum. É um banho de motivação todo santo dia e não tem quase ninguém para te motivar a não ser você mesmo. Todas essas empresas passaram por essas dores, pela dúvida, dúvida dos familiares, dúvida das pessoas que andam com você no seu círculo social. Mas algo lá dentro, genuíno, dentro do teu coração, lhe dizia para seguir em frente. Assim como a Apple, a Google, a Amazon, a Disney, todas começaram pequenas. Vou pegar aqui o exemplo da Amazon. A Amazon não é um e-commerce. Hoje a Amazon é uma empresa de logística.
É uma empresa de logística. Lá em 94, na década de 90, como quando o Jeff Bezos, né, lá para os seus 30 anos, trintou, ele acreditava que a internet seria algo muito, extremamente popular. E claro que para isso acontecer, teria que ser derrubado alguns paradigmas no mundo dos negócios em si. A internet estava nascendo. Talvez vocês ainda não tenham clara noção do que era a internet na década de 90, inícios dos anos 2000. Já ouviu falar em internet de escada? E era um barulho assim. Ligação interurbano era horrível, de escada, com 500 megabytes de velocidade. Às vezes demorava um dia para baixar um streaming. É impensável pensar nisso hoje, mas foi assim que começou a internet. E é claro que hoje ela é um canal de vendas que vai muito além, é uma comunidade de negócios, é um ecossistema que vai desde transmissão de streaming, trabalha como um operador logístico, é um canal de vendas acessível por todo o mundo. Hoje é uma empresa que vale bilhões, que fatura bilhões e tem um valor de valuation trilionário. Mas tudo começou lá atrás com uma visão. E é claro, falar aqui também de uma rede social famosa, porque hoje cada um de nós tem um canal de televisão próprio 24 horas no seu bolso, livre, claro que a gente fala livre, a gente está sujeito às validações ali do termo de uso da rede, onde o conteúdo que você posta, ele passa por um filtro prévio, mas também começou assim uma ideia em 2005, quando o Chad Hurley e Steve Chen, nos seus 27, 25 anos, pensaram em criar uma rede de vídeos para divertir amigos. Meses depois, a invenção foi comprada por um valor de 1,6 bilhões pelo Google. E hoje, é claro, o valuation chega próximo de trilhões e movimenta milhões e milhões na economia digital, que a gente chama de economia criativa. Alguns de vocês talvez tenham canal no YouTube, um canal que talvez esteja até monetizando no YouTube. Mas empresas como o YouTube também começaram pequenas. Então, nós não temos nenhuma dúvida de que essas empresas começaram do zero, às vezes sem capital, apenas transvestidos da sua coragem para começar um negócio do zero. Então, dentro desse processo, é importante entender algumas questões valiosíssimas. Todas essas empresas, além de terem começado do zero, todas elas, eles precisam aprender a contar uma história do seu produto, a se conectar com o teu público. Não importa se você fabrica doces ou se você fabrica software ou se fabrica carros. Você tem que criar uma história. É o conceito de storytelling. Todas sabem vender uma história com emoção, com paixão, para que se use os seus produtos e serviços. É incrível. Para analisar aqui, para um pouquinho para pensar nisso. Quando a Nike faz a propaganda, já viu as propagandas da Nike? É sempre uma pessoa comum, superando obstáculos, suando, aquela jornada do herói, mas mostra que nesse processo tem um produto da Nike lhe acompanhando. Você se conecta com as pessoas. Isso é storytelling. Então você que está iniciando a tua empresa agora, muita atenção nisso. Começa a pensar em como que eu vou criar uma conexão genuína, como que eu vou criar uma história, uma narrativa para fazer com que as pessoas tenham paixão pelo meu produto ou serviço e queiram consumir por identificação. Só é possível fazer isso se vocês entenderem muito bem do que nós chamamos de persona. Todas as empresas coloquem em sua estratégia o storytelling, onde eu identifique claramente a persona. Existe uma diferença muito grande entre persona e público-alvo. O público-alvo, aquelas características demográficas, faixa etária, renda salarial, localização geográfica, tem filho ou não, é isso. Características geográficas, políticas, sociais, econômicas. Quando eu falo em persona, é conhecer crenças, valores, hábitos de consumo, como ele se comporta, o que ele pensa, o que ele vê, o que ele assiste, por onde ele anda, aonde ele almoça, é entender o comportamento. Quando eu entendo esse comportamento, eu consigo pensar no design do meu produto, de forma que vai entrar na cabeça, vai despertar a emoção de consumir o meu produto. Né? Nós sabemos há anos que a Apple
produz, né, o celular da maçã, o iPhone, que virou objeto de desejo. Não porque o celular é bom. O celular é bom. Nós temos celulares da Samsung, da Xiaomi, tão bom quanto e até melhores em termos de tecnologia, mas não é o mais desejado. O mais desejado é o celular da maçã, porque ele desperta desejo, luxúria, é sexy. Isso é imprimido na campanha, nos produtos. É notório isso, é o storytelling. Então isso vai para a TV, para o rádio, para os designs, para a mente do consumidor. Isso chama-se posicionamento de produto na mente do consumidor. Todas as empresas que já foram pequenas, foram grandes, além de contarem boas histórias, elas têm em sua estrutura e DNA um branding impecável. Entenda branding que vai além da logomarca, logotipo, identidade, paleta de cores. Branding é um conceito muito além. Vai para a gestão da marca em si. Tudo é pensável, tudo é pensado em cada detalhe. Opa, tem mais gente entrando aqui, rapidinho, só para autorizar, tá, pessoal? Acho que a maioria das pessoas conhecem a marca de roupas, eu particularmente gosto também muito, a Reserva. Vocês conhecem a marca de roupas Reserva, que hoje também é um ecossistema de vendas que entra ano, sai ano e inova, reinventa o modelo, reinventa a forma de fazer, de se comunicar com o público. E eu tenho acompanhado a história da Reserva desde de 10 anos atrás, quando ela começou a ser concebida e quando começaram a vender roupas apenas para os amigos, de forma artesanal. Certa vez eu me lembro, quando a Reserva estava em alta, lembro que o Luciano Huck era um dos sócios acionistas, ajudou a impulsionar o negócio, a alavancar. A Reserva era a marca de desejo, porque ela se posicionava com um público jovem, um público em ascensão, um público que inspirava uma filosofia de vida, um país melhor, uma sociedade mais justa. Então, ela tinha toda essa filosofia de uma vida, um lifestyle mais saudável. Então, era objeto de desejo do persona do público-alvo, tá? Mais jovem, a persona era mais masculina do que feminina. Hoje tem produtos para a linha feminina, tão quanto para a linha masculina. Mas eu me lembro de uma coisa. Certa vez, uma reportagem na TV, saiu a matéria de um traficante que foi preso e ele estava usando uma camisa da Reserva. Provavelmente era uma réplica, talvez falsificada, né? É porque você olha pelo brand, não era o tipo de camisa que a Reserva fazia na época, mas chama a logomarca grande Reserva, e aquilo chamou a atenção da comunidade, né? Alguns estrategistas de marketing, de brand, preocupados com a imagem da marca sendo associado ao tráfico, a um bandido. Muitas empresas ficaram muito preocupadas com isso, mas a Reserva não. A gestão da marca é muito mais importante do que a própria logomarca. O que eles entenderam? Por que não pegar essa pessoa e tentar ressocializá-la, acompanhá-la, tentar recuperá-la? E a Reserva assim fez. Escolheu este persona, aproveitando a mídia, é claro, e ressocializou ele na sociedade e fez o acompanhamento desse processo. Isso é branding. Ele pegou uma situação ruim e transformou numa situação saudável, favorável à sociedade. Ele se conecta muito bem com a comunidade no qual a marca Reserva, o branding Reserva está inserida. Então a gestão do branding vai muito além da logotipo da marca, vai na maneira como eu me comporto na sociedade, como eu me comunico com a sociedade e como eu interajo com a comunidade com a qual a minha marca está inserida. Então é importante pensar nisso. Todas as empresas pensam na gestão do branding de forma impecável. É claro, essas empresas, quando você para analisar produto, persona, público-alvo, quando a gente analisa, por exemplo, o case do Red Bull e Rolex, são duas grandes marcas globais, e sem sombra de dúvida, quando se fala na característica de um produto energético, gostoso, top one, para mim, é Red Bull. Não porque ele é famoso, porque realmente o paladar dele, quando se compara com os outros, tem uma qualidade superior, na minha percepção de valor. Só que você não vai ver jamais o Red Bull, até então, mais do que a latinha, ou aquela latona de 400. Você não vê o Red Bull de 1 litro ou 2 litros. Por quê? Ele não tem um apelo popular. O posicionamento do Red Bull é atingir públicos da faixa etária, classe B, classe A, e no mundo todo. É por isso que ela promove esportes
de um lifestyle, um esporte de risco, porque ela associa a essa energia ao risco e ao estilo de vida. Ela patrocina desde jogo de futebol, corrida de avião, corrida, salto de penhasco, corrida de bicicross descendo montanha baixa, é muito associada ao esporte. O esporte demanda energia. É uma das marcas de maior valor quando se fala em bebida energética. Rolex. Oh, Rolex. Quiser um dia eu poder comprar um Rolex, porque não é muito mais do que símbolo de status e poder. É sinal de que você deu certo na vida. Porque comprar um relógio de 80 mil, 100 mil e até 500 mil reais, você tem que ter dado muito certo na vida. Mas você jamais vai ver propaganda de Rolex em estádio de futebol. Não. Você não vai ver propaganda de Rolex em esportes populares. Você vai ver a Rolex patrocinando jogadores de tênis, jogadores de golfe, esportes de competição que tem um ticket médio alto, tá? A corrida de cavalos. Então você não vai ver o Rolex em jogo de vôlei. Você não vai ver a marca Rolex associada a produtos de consumo popular. Rolex é uma marca que atinge um público público de milionários, o público que mora no Principado de Mônaco, que mora nos condomínios de luxo do Brasil. É posicionamento de marca. Mas ela faz um branding. Quando você olha a propaganda do Rolex, você não vai ver a propaganda do Rolex na TV aberta. Nunca vai ver a propaganda do Rolex na TV aberta. Mas talvez você veja numa revista de conceito. Talvez você veja numa revista ou na rede social, quando você olha a propaganda do Rolex, só de fazer a imersão no sentimento que ele dá, o desejo que desperta, você se sente poderoso em usar um Rolex, porque ele vem associado ao carro de luxo, na beira de um lago, nos Alpes franceses, consumindo um cappuccino no alto de uma montanha. Tem todo um estilo de vida por trás de quem consome. Isso é branding, isso é posicionamento de marca. Então não dá para não pensar, mesmo que a minha empresa seja pequena, como eu vou relacionar-se com a comunidade do qual a minha empresa que está nascendo, qual é a persona que vai consumir esse produto ou serviço. Isso vai mudar toda a forma de comunicação da minha empresa. Desde o site, desde o e-mail marketing, a forma como eu converso nos canais digitais como WhatsApp, chatbot, tudo isso influencia no processo. Então, dentro desse sentido, quando falo em branding, quando falo na escolha da paleta de cores, tudo isso influencia. Isso é gestão do brand. As cores azuis, por exemplo, são associadas à segurança. Exemplo da PayPal, tudo a ver, porque estou mexendo com dinheiro, fazendo transação financeira. Então, é uma cor que passa robustez e segurança. Confiança, força, no caso da Ford, né? A Ford é muito associada à força, raça Ford, né? Associa a raça Ford como diferencial competitivo. O vermelho, se quiser vender paixão, urgência, energia, Coca-Cola é vermelho. Né? Verde, muito usado a produtos, saúde, crescimento, equilíbrio, sustentável. Geralmente os produtos com essa cor verde estão associados a essa temática por trás. Pega o caso do Subway, que usa aí o verde e o amarelo nas suas cores. Né? O amarelo, usado para construir calor, otimismo, felicidade. Né? Não é à toa que, quando se diz respeito à alimentação, as cores amarelo, vermelho e verde, elas sempre estão associadas umas com as outras. Dentro desse processo, é claro, não dá para deixar de fora outras grandes empresas que usam a sua paleta de cores para se comunicar de uma forma muito exclusiva. Normalmente a gente associa o roxo à imaginação, personalidade, elegância, sofisticado, o laranja, a criatividade, entusiasmo, diversão, e o preto, o sofisticado, o exclusivo, poder. O premium, né? Pode notar que os produtos no supermercado, aqueles que são mais caros, têm mais atributos associados, tem uma roupagem mais preta, porque automaticamente a gente associa essa paleta de cores ao nobre, ao produto premium. Então isso tem a ver com a forma de se comunicar. É branding. As empresas não param de pensar em branding o tempo inteiro. Claro, todas as empresas hoje que são líderes de mercado ou estão entre as maiores, são empresas que têm em sua estratégia características, elas são ambidestras. O que é isso? Né? Empresas que conseguem equilibrar perfeitamente os processos operacionais, com muita excelência,
sem abrir mão da inovação. O que é isso? Ao mesmo tempo que eu tenho processos, você que está começando a empresa agora, não importa se ela é incubador, já está em fase de teste, já foi validada. Desenhe os processos da sua empresa. É o famoso processo operacional padrão, os POPs. Porque o processo operacional padrão que vai garantir a eficiência operacional e fazer com que o círculo da melhoria contínua ele flua. Processo, pessoas, gestão, processo, melhoria, inovação. Por isso que eu falo, processos e inovação, esse binômio, não dá para separar. Dentro do princípio da inseparabilidade, não dá para a gente tirar processos de inovação. Porque processo não é engessado. O processo que funciona bem hoje, vem a tecnologia amanhã, reinventa a roda. Então é preciso não abrir mão da inovação dentro da instituição. E empresas, é claro, grandes companhias, quando se fala em mercados globais, elas têm parte da verba, inclusive, destinada à área de inovação. Tá? Mas empresa é ligada à tecnologia. Não dá para você não deixar uma verba associada à inovação, até porque nesse processo muitas ideias vão para a gaveta. Não porque são ruins. Lá na 3M tem mais de 1000 projetos engavetados, esperando o momento certo de ir para o mercado. Quem nunca usou um produto da 3M? O famoso post-it, fita adesiva, dupla face, e vários produtos que a 3M lançou no mercado, que lá atrás eram projetos de gaveta. Hoje faturam milhões e milhões e milhões de forma recorrente para o negócio. Então, aqui em 2024, se você quiser chegar a 2050, é preciso colocar no teu core business a ambistralidade. É preciso ser uma empresa ambidestra. Olhar os processos, tentar inovar sempre nos processos e, é claro, treinar as pessoas para executarem com maestria. As empresas que eu conheço que são bem-sucedidas, elas têm 3 pilares muito fortes em seu DNA. Acho que foi Guilherme Rodrigo, se não me engano, falou sobre a questão de pessoas. Sim, aqui eu vou chover numa olhada talvez, mas para mim, nenhuma empresa vai muito longe se não tiver as pessoas certas dentro do barco. É por isso que você, mesmo que pequeno, sua empresa esteja começando agora, é preciso entender que o RH da empresa ele tem que ser elevado a uma condição de CFO. Nem mesmo pé de igualdade de importância de um diretor financeiro, porque se não tivermos uma pessoa talentosa, que tem a visão de negócios, o RH hoje é muito mais do que processar folha de pagamento. Folha de pagamento é um braço operacional do recursos humanos, que são vários subsistemas. Recrutamento e seleção é um subsistema. Avaliação, treinamento, desenvolvimento é um subsistema. Cargos e salários é um subsistema. Então, tem que ter uma pessoa com visão de negócios para cuidar de gente. Só gente boa, talentosa, atrai mais gente boa e talentosa. Então, quando contratar as pessoas para o seu time, pense em ter um time multidisciplinar, tá? Uma estrutura de pessoas que reúna diferentes conhecimentos e experiências, para você ter uma equipe multidisciplinar com a visão plural, não individual, para favorecer a troca de ideias. Pela primeira vez na história, nós temos dentro de uma organização 5 gerações diferentes. Temos baby boomers, os que estão acima de 50 anos, a geração X está entre 30 e 40 anos, geração Y está nessa faixa dos 20 e 30 anos, geração Z, geração dos milenais. Então, lidar com essas diferentes idades, crenças e momentos de vida é um grande desafio. Então, não dá para não abrir mão de ter uma boa gestão de pessoas dentro da empresa. Toda empresa que é grande hoje tem uma estrutura de RH muito forte, bem estruturada, para aprender a recrutar certo, botar a gente certa dentro do barco. Treina e desenvolve essas pessoas. Porque o segundo pilar, que é a ambiência, ela é uma consequência natural, tá? Para virar um ecossistema favorável, é uma consequência natural de ter colocado as pessoas certas dentro do barco. É um trabalho de fortalecimento da cultura para que o ambiente seja propício à criatividade, à experimentação e à inovação. Então, estou dizendo que tem que ter a cultura da tolerância ao erro. Porque uma empresa que não tem tolerância ao erro, ela não cresce, ela não inova, ela emperra, ela fica com esclerose organizacional. Então, dentro desse princípio, é importante você entender que a ambiência é uma consequência natural de uma empresa feita de gente e de uma cultura forte e protegida,
o ambiente naturalmente vai ser favorável a isso. E são empresas, sem sombra de dúvida, que a velocidade, ela dita o ritmo das coisas. Velocidade em alocar recursos, claro, quando a gente fala em empresa, principalmente no início, custo é igual unha, tem que cortar todo santo dia, ou toda semana tem que cortar. Tá? Para tirar custo de onde não é estratégico, para alocar custos, alocar investimento em áreas que são mais estratégicas da empresa. Se a sua empresa mexe com robótica ou tecnologia, a área de TI é estratégica. Entende? Então não dá para você, se você trabalha com frota, a área que cuida da parte de manutenção de frota, a logística, é estratégica. Então tem que alocar o recurso de forma rápida. Quando surge uma nova ideia, tem que alocar o recurso para poder explorar mais essa ideia. Então esses pilares eles estão ali permeando a forma de conduzir os negócios e a estratégia dessas organizações. Dentro desse processo, é claro, é importante entender que as empresas elas não são avessas à tecnologia, à inteligência artificial. Não, elas já entenderam que a inteligência artificial ela já tem que estar atrelado ao seu negócio principal. Empresa que não tem um pé na tecnologia, que os processos não são automatizados em sua máxima eficiência, vão ficar obsoletos, ultrapassados. Isso para qualquer negócio. Posso dar aqui infinitos casos. Infinitos casos. No ramo da medicina, está acontecendo essa revolução? Sim. Hoje, cirurgias são feitas por robôs. A inteligência artificial faz uma varredura, já dá um pré-diagnóstico para que a gente possa apenas confirmar. Isso economiza tempo e rios de dinheiro para as companhias. Advogados. Advogados, porque por si só, que diga. Tem um software hoje, da TOTOS, que ele consegue fazer uma peça, tá? Uma peça de defesa de instrução com base em leis, Código Civil Penal, em 5 minutos, coisa que um advogado talvez demoraria uma semana para fazer. Então, cabe você, profissional, se quiser ficar atualizado com o mercado e não andar na contramão, desenvolva a competência transversal chamada domínio da inteligência artificial. Tá? Aí eu falo, você SA, você olhar-se como empresa, empresário, como intraempreendedor, preciso dominar essa tecnologia. Não sair correndo dela, incorporar ela no meu dia a dia, no meu uso. Isso tem diversas implicações. Né? Agora, eu queria fazer aqui algumas perguntas para vocês. Eu vou até voltar a tela aqui, porque agora eu quero olhar no rostinho de vocês e fazer algumas perguntas interessantes. Tá todo mundo me vendo aí? Continua me vendo? Certinho, professora Daiane? Certinho. Perguntar para vocês, assim, quantos de vocês ou quais de vocês, pode perguntar aqui no chat se quiser, tá? Já usam alguma ferramenta de inteligência artificial no seu dia a dia para fazer qualquer coisa? Quantos de vocês fazem isso hoje? Quem usa inteligência artificial aí hoje e que ferramenta que usa? Eu uso ChatGPT, Copiloto, Elicit, algumas. Dentre tantas Canva outras. que tem também. O Canva, inclusive, a gente está fazendo a apresentação dela aqui no Canva. A Gabriela está dizendo que usa para fazer a legenda do Instagram, o ChatGPT. Né? Perfeito. E funciona bem demais. É uma das ferramentas que eu mais gosto de utilizar. Tá? Então, assim, Gabriela, eu tenho certeza que te poupa horas preciosas de trabalho, porque às vezes a gente está com o ócio criativo bloqueado. Aí vem a inteligência artificial ajudar a desbloquear o nosso criativo. Não adianta a gente negar a eficiência e a velocidade com que ela atua. O Rodrigo também está dizendo que usa o ChatGPT, o Canvas, o Gemini. Eu uso, entre outras essas, eu uso o Gama, eu uso aqui a Mônica, o ChatGPT, que a gente consegue colocar isso aqui dentro como um aplicativo dentro da própria ferramenta de busca do Google. Tem diversas. O José Duarte dizendo que usa o ChatGPT, ajuda bastante para fazer a descrição de produtos e produz um formato esteticamente bonito e bem feito. Verdade. Tá? É verdade isso, pessoal. Quer ver? Ó? Eu vou fazer aqui um teste. Vou fazer aqui em tempo real um teste com vocês para ver se esse negócio realmente funciona, tá? Eu espero que a tecnologia não trave aqui para a gente. Mas vou pegar aqui um exemplo, para quem não conhece ainda, para ver um pouquinho o poder que tem o ChatGPT para me ajudar a pensar em desenvolver uma ideia e uma solução. Eu, particularmente, quando consultor, tem umas coisas que eu não consigo ter acesso à informação.
ou ainda não tenham ainda a base de dados formatada em um livro. Então, quando eu tenho uma determinada dúvida, quando eu estou em processo de consultoria, eu pergunto para o ChatGPT. ChatGPT, ou Mônica, que também é um aplicativo que tem aqui dentro do Google, eu quero que você se comporte como consultor empresarial de uma média empresa, da indústria de moveleira, que precisa elaborar estratégias para aumentar as vendas, expandir no território que ele ainda não atua. Geralmente o público dela são empresas assim. Eu descrevo o que eu quero, ajudo ela a pensar comigo para me dar uma resposta correta. O maior desafio hoje não é usar o ChatGPT em si, é aprender a fazer as perguntas certas. O maior problema do uso da internet hoje, da inteligência artificial, é a capacidade que nós temos de diálogo com a máquina. Em tempos onde a gente tem a economicidade das palavras, onde tudo está pronto, a nossa capacidade de processar e interpretá-la fica prejudicada. Então, alguns jovens hoje não conseguem usar as máquinas, outros mais idosos, pessoas mais velhas também não conseguem usar, não porque não têm acesso em si, mas não conseguem entender a dinâmica para fazer a máquina funcionar e trabalhar em consonância com você. Então, pegando um exemplo aqui, deixa eu compartilhar a tela de novo com vocês, rapidinho, para a gente ver como é que isso funciona na prática. Professor Dani, quando estiver vendo a minha tela, me dá o ok aí, tá? Ok. Vamos lá. Eu já tenho aqui, estão vendo aqui, eu estou na página do Google, tá? Tudo que você pesquisa no Google, a minha ferramenta, o ChatGPT, eu tenho aqui a Mônica, que é a ferramenta que já está associada com um aplicativo que eu instalei. Você digitar aqui ChatGPT ou Mônica incorporado ao pesquisador do Google, vai aparecer ali o link para você instalar. É um complemento, na verdade. Você instala esse complemento aqui, tá? Então, ao você instalar esse complemento, o que você faz? Você vai ter ele aqui já prontinho para você, você vai perguntar ao ChatGPT o que você gostaria de saber, né? Então, dentro desse processo, vamos aqui então, tentar usar a ferramenta, tá? Vamos lá, Mônica. Vou perguntar aqui qualquer coisa aleatória. Normalmente aqui no Google, quando a gente faz uma pergunta, ela já está tentando aqui responder para a gente. É claro que vai depender da velocidade da internet. Eu estou transmitindo esse evento também gravando, então fica um pouquinho lento, é claro. Mas deixa eu tentar entrar aqui dentro do chat direto. Aí. Isso. Entrei. Vamos ver se ele vai me responder aqui. Quero que se comporte como um estrategista digital para lançar um aplicativo que vai servir de plataforma para contratar serviços de festa. Eu tenho uma ideia, um aplicativo, que eu quero que seja o Airbnb das festas. Né? Lá vai ter alocação de espaços, profissionais envolvidos em eventos, o objetivo é servir de intermediação entre o cliente final, que é o usuário, e os prestadores de serviços. Então, quero que ele se comporte e me dê uma ideia para como fazer isso. Então, vamos ver se ele vai conseguir me responder. Então, ele já está começando em tempo recorde de responder ideias e soluções e etapas que eu preciso pensar, não posso deixar de fora se eu quiser ter um aplicativo minimamente viável. Então, ele começa a pensar. Então, você vai interagindo com a máquina. Aqui, por exemplo, ele diz que eu tenho que definir o público-alvo, tenho que desenvolver o aplicativo, é claro, arrumar verba, pensar no marketing digital, parcerias, alianças estratégicas, Facebook, montar uma comunidade de usuários no Facebook, atualizações e melhorias constantes, tem que pensar no atendimento e suporte ao cliente, a segurança e privacidade, análise de dados, como monetizar isso. Então, ele começa a dizer para você quais são os caminhos que você precisa pensar para que a sua ideia seja mais assertiva possível. E é claro, quanto mais você interage com a máquina, mais a máquina fica autossuficiente, mais inteligente de forma orgânica. E o sistema do metadados fica incansável, imparável. Até agora foram 26 etapas, ideias que a gente precisa pensar só para desenvolver um aplicativo. Claro que você talvez tenha pensado em várias delas ao mesmo tempo, mas à medida que você vai perguntando para a máquina, interagindo com ela, ela vai te tendenciando, vai te dando algumas respostas. É claro, usando as ferramentas que nós temos, vou pegar aqui uma outra ferramenta que eu uso bastante. Vamos supor que eu tenho uma ideia, e essa ferramenta chama Gama App. Ela te ajuda a criar apresentações, tá? Visuais, imitando em si o PowerPoint, usando a inteligência artificial associada aqui nos produtos, tá? Então, vamos ver se ela vai processar aqui pra gente. Então, um pouquinho lento que a gente está transmitindo, tá, pessoal?
mas já vai abrir aqui para a gente, vai processar. Deixa eu fechar o chat GPT aqui, ó, para não atrapalhar o processamento dela. Pois bem, da mesma forma, ela vai te perguntar o que você quer montar nessa apresentação. Professores que dão aula usam muito essa ferramenta, por quê? Às vezes a gente trabalha na rotina de 8 às 18, não deu tempo de preparar a aula como eu gostaria, do PowerPoint, então eu vou pegar aqui dentro para que crie um conceito para mim, para ter algo, um ponto de partida inicial. Então, da mesma forma, você cola a ideia aqui em tópicos, em capítulos, como é que você quer que divida a apresentação, vai pedir para ela sugerir essa apresentação para você. Lembrando, se eu fosse fazer isso da minha cabeça sozinho, talvez eu demoraria 3, 4 ou 5 dias para preparar uma apresentação mínima, viável, tá? Que valha a pena. Então, a ferramenta ela veio para ajudar o processo de criação. Tá? Muitos de vocês devem estar se perguntando, quanto custa esse tipo de ferramenta? É gratuito? A maioria dessas ferramentas aqui tem a versão gratuita. Essa, por exemplo, é uma versão que eu estou utilizando, que é gratuito, acessível, fácil para todos. Né? Então, vou continuar aqui. Então, tem algumas pré-configurações que ele te pergunta, que tipo de template que você quer usar. Escolhido o template, agora é deixar a máquina trabalhar. Claro, divertir-se. Então, você vai clicar em gerar e esperar a máquina trabalhar para você. Deixar a inteligência artificial, com base nas suas preferências, elaborar a sua apresentação em tempo recorde. Notem que as imagens que estão sendo geradas, o contexto, a linha de tempo, a tipografia, é com base naquilo que você alimentou no sistema. Claro que tudo isso pode ser alterado, cabe você, depois da máquina ter feito boa parte do seu trabalho, que é pensar, criar conceito, na tipografia, na linha do tempo, nas imagens, no template, ela já facilita todo esse seu processo de bloqueio criativo, nesse teu processo de criar uma apresentação poderosa. Claro que cabe você aqui agora dar o seu toque pessoal, trocando imagens, texto, tudo isso é configurável. Mas não tem como negar que a inteligência artificial ela consegue bater de frente em muitas tarefas operacionais que nós fazemos hoje. Então é preciso repensar a forma de fazer as coisas. O dia a dia, o seu trabalho, a sua rotina pode ser facilitada com a adoção da inteligência artificial em todos os seus processos possíveis. Pense nisso. Vocês conheciam essa ferramenta, pessoal? Vou transferir a pergunta aqui para vocês. Vocês conheciam essa ferramenta? Eu sim. Estão ouvindo direitinho? Deixa eu ver se tem alguém perguntando aqui no chat. Os demais não. Ok. Tá demorando André, Maria, Daniel e Carol, Rodrigo, não. O pessoal não conhece. O pessoal está dizendo que não conhecia essa ferramenta. Ela chama Gama App. Lembrando, gente, ela faz isso muito rápido. Como a gente está transmitindo aqui, consome muitos megabytes, então acaba que fica um pouquinho lento para gerar, mas geralmente ela gera isso aqui em 10 segundos. Ela faz isso, tá? Dentro desse processo, não dá para abrir mão de usar ferramentas que vão facilitar o meu dia a dia. Recentemente, eu tive que recorrer a uma multa de trânsito. E, dentro do meu entendimento, que não é nada, eu tive que consultar algumas pessoas e eu tinha uma percepção de que, pela ilegalidade da multa, falei, eu vou recorrer, no mínimo, eu vou ganhar mais tempo para pagar essa multa. Recorri a quem? Ao chat GPT. Eu disse para ela o seguinte, quero que você se comporte como um advogado, especialista em direito de trânsito, e prepare uma peça de defesa para a seguinte situação. E eu descrevi a situação para ela de forma clara. Aconteceu isso, né? Isso aconteceu no ano tal. Monte uma defesa para mim. Ela montou uma defesa argumentando de acordo com a lei tal, Código de Trânsito Brasileiro tal, e sugeriu uma pena alternativa em vez de aplicação de multa. Montei a peça, fiz algumas pequenas alterações e mandei de volta para o Detran. 2 meses depois, o processo de defesa meu foi deferido. Eles aceitaram e retiraram a multa. Retiraram todo o processo administrativo que estava sendo montado em cima da minha CNH. Graças ao uso da inteligência artificial. Ela funcionou perfeitamente para mim nesse sentido. Então, se soubermos usar a inteligência artificial dentro desse contexto, tá? Facilita muito a nossa vida.
tá? Facilita demais a nossa existência em si como profissional. Não dá para não usar, né? Não dá para não usar, e é claro, aprender, inclusive, como é a jornada do cliente. As empresas usam a estratégia do marketing digital associada às suas estratégias comerciais de marketing. Eles entendem perfeitamente o comportamento do consumidor em cada uma das fases. Em cada uma das fases, eles conseguem entender o comportamento do consumidor. E nesse processo de atrair a atenção do cliente, eu vou usar rede social, eu vou usar uma campanha digital para atrair a atenção do cliente. É claro que essa campanha digital ela é com base em pistas que nós deixamos nas redes sociais. Os profissionais de Growth Hacking, é muito importante eles começarem a associar alguns termos. Growth Hacking é o estrategista de marketing digital que vai proporcionar o crescimento orgânico da empresa nos meios de comunicação na internet. Ele entende de dados, estatísticas como ninguém, de conversão, de como achar o público persona correto. Usando análise estatística do Google Analytics, por exemplo. Então, vai atrair esse público para dentro do sistema de informação. Vai criar mecanismos para converter esses leads. Leads nada mais é que um potencial cliente. O potencial cliente que pode consumir o meu produto ou não. Ele vai começar a entender e perceber sua propaganda. E à medida que você vai demonstrando que o produto funciona, se conectando com ele, é possível que ele, na terceira fase, feche o negócio, compre, consuma o teu produto e se torne, na última fase, que chama fase da recorrência, que é a fase onde o próprio cliente vira um embaixador da marca. Ele é um cliente que é encantado pelas estratégias, não em si de venda, mas estratégias de relacionamento. Então é importante você entender que dentro das estratégias digitais tem um negocinho chamado CRM, que é o Customer Relationship Management, que é a gestão do relacionamento com o cliente. Não dá para você abrir mão da gestão de relacionamento com o cliente se você quiser atingir outros patamares. E o que é a gestão de relacionamento? É uma política e filosofia voltado para atender e servir, é botar o cliente no cerne da questão, no centro do negócio. A partir do cliente eu crio produtos, experiências, processos, para que ele se encante. Quem nunca ouviu falar da Disney, da magia da Disney? Que a magia pega no ar. Onde está essa magia da Disney? A magia está nos processos, na forma que as pessoas são encantadas. Desde o momento que chega no parque ao momento que ele sai do parque sorrindo, encantado. Lá dentro do parque ele vai passar em média 2 a 3 horas na fila. Só que ele nem percebe que vai ficar 2, 3 horas na fila. Você vai ao banco, fica 15 minutos na fila, fica impaciente. Entende? Isso é entender e encantar a jornada do cliente. Será que você está pensando nisso? Como que eu vou criar uma política de CRM para poder atrair, converter, fechar negócio e ter uma recorrência? Fazer com que o Lifetime Value, o LTV, nada mais é que a recorrência do cliente, o maior número de tempo possível, que ele pague mais mensalidades ou adquira mais produtos ao longo do tempo com a minha empresa. O que eu vou fazer no meio desse processo? Aí que as empresas lançam produtos de inovação, novos produtos, que é muito mais fácil você vender um produto ou serviço para quem já é cliente do que para atrair e converter um novo cliente. Então não dá para abrir mão desses processos para encantar, crescer, se estruturar. É uma jornada fácil? Não, não é uma jornada fácil. É uma jornada impossível? Não. Cabe a você, empresa incubadora, entender qual momento você está, em que fase você está. Está na fase de maturidade do produto, na fase de maturidade de processos, na fase de lançamento, na fase de capitalização. Em que fase nós estamos? Em que momento nós estamos? Parar para pensar daqui a 2, 3 anos, como é que vai ser essa empresa? Quando eu criei minha primeira empresa, eu sempre tive uma visão de ser grande. Eu sempre entendi que a gente não chegava a lugar nenhum sozinho. Aprendi muito nessa trajetória com grandes professores. Eu digo aqui um grande professor, Jim Collins, foi meu professor através de livros e vídeos, estudos que eu fiz para entender a filosofia de trabalho dele. Eu recomendo vocês lerem. Tá? Empresas Feitas para Vencer, que é uma pós-graduação em como fazer um negócio dar certo. Fale de liderança, gestão de processos, gestão de pessoas, estratégia, futuro, visão. Grandes lições para carreiras. Se quiser aprender um pouco mais sobre gerir processos e ter uma mentalidade ágil, uma alma mais digital, leia Gestão Ágil de Projetos. Você entender o que é a filosofia
da gestão ágil de negócios, muito mais do que usar aplicativos como Trello, Runit ou ClickUp, que é a ferramenta que eu uso para gerir projetos. Então, a filosofia de trabalho ágil, parar com a burocracia. Leia também Jack Welch, Paixão por Vencer. Esse livro é, assim, brilhante, traz todo o brilhantismo da carreira do Jack Welch, um dos maiores CEOs que já existiu, uma das grandes companhias e grupos que ele gerenciou durante anos, é a GE Electric, que fazia desde motor de turbina de avião a jato, até máquina de lavar. Então, traz lições poderosas como gerir negócios. Rápido e Devagar, por Daniel Kahneman. É um livro interessante porque ele fala um pouco sobre como que o pensamento acelerado pode ajudar e pode atrapalhar se você não souber controlar a expectativa. Então, rápido e devagar, tem momentos que a gente precisa agir rápido e outros precisa ponderar mais, agir com mais lógica, entre razão e emoção, qual lado eu devo ouvir e em que momento eu devo ouvir. Então, 4 livros que, sem sombra de dúvida, ajudaram muito na minha filosofia de trabalho, me ajudaram muito a crescer. Hoje, a nossa empresa, ela atua em todo o território nacional, através de convênios e contratos com prefeituras, governo de estado, empresas de pequeno e médio porte. Não importa se a empresa fatura 30 mil, se ela fatura 500 milhões de reais por ano, com uma companhia de energia que nós fizemos o planejamento estratégico dela, mas a gente tenta trazer um pouquinho do que nós aprendemos, desses dados, e transformar esses dados em ações práticas no dia a dia. Mais do que ser teoria, eu acho que a prática é o que faz a diferença na vida das pessoas e na sua empresa. Antes da gente encerrar, vou abrir aqui para perguntas, quem quiser fazer alguma pergunta sobre o negócio, sobre finanças, sobre marketing. Convido vocês a conhecer os nossos canais digitais. Nós temos uma plataforma de streaming que é acessível, é gratuito. Basta aqui apontar a câmera para o QR Code. Lá você vai encontrar conteúdo sobre gestão, sobre liderança, vídeos selecionados dentro de uma plataforma de streaming gratuita para você acessar. Fique à vontade, tá? É de graça. E desejar a vocês assim, uma viagem extraordinária nesse processo de empreender. Porque a gente sabe que empreender não é uma rotina simples. Empreender não é uma rotina fácil, mas sabemos que também é uma rotina entre altos e baixos. Quando você estiver passando aqui na fase abissal, né, a fase do vale, lembre-se dos motivos pelo qual você decidiu apostar nesse negócio. Mais do que dinheiro, porque dinheiro vai vir naturalmente na consequência do fruto dos seus esforços, se você acredita muito nessa ideia, ele vem, a recorrência vem, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é, seja movido por paixão, acredite verdadeiramente no que você faz, na transformação que o seu produto ou serviço vai trazer para as pessoas, o qual serão impactadas. Dentro desse processo, faça as escolhas certas. Não abra mão dos valores que são inarredáveis, inquebrantáveis, valores do qual você acredita genuinamente que vão te levar a lugares mais altos. Não duvide de si mesmo, tenha fé, vontade de fazer a diferença. E é claro, pessoal, uma dose de sucesso, de sorte, é sempre bem-vindo. Obrigado pela participação de vocês, por terem ficado comigo aqui até o final. Espero que tenham gostado um pouquinho dessa prática. E até a próxima, né, professora Daiane? Isso aí, muito obrigada, pessoal. Então, para quem quiser receber o certificado, eu deixei ali no chat o link. Eu tinha pedido para vocês encaminharem, mas aí depois eu fiz rapidinho aqui para vocês o link para preenchimento. Então, quem ainda não preencheu, peço a gentileza de preencher. Alguém tem alguma pergunta relacionada à palestra? Pode falar. Legal. Eu vi que a Daiane disse que a Gabriele, desculpe, a Disney tem um Magic Moment, que ajuda a melhorar o dia de quem está no parque, mas está triste, né? Isso atrai mais clientes, mesmo até quem não gosta de desenhos. É verdade, Gabriele. Eu ainda não fui na Disney, mas tanto estudar a Disney, eu já sou apaixonado pela filosofia da Disney. É muito bacana. Ok, então obrigada, pessoal, pela presença. Agora eu vou pedir para o pessoal, para os incubados ficarem, que agora a gente vai ter um momento de conversa exclusiva com vocês.
pessoal está agradecendo. Então, Obrigado a vocês, tá? Obrigado a todos aí que estão deixando os comentários. Obrigado por todos. Então, Juliano, na realidade, esse momento é para que a gente possa direcionar as mentorias que foram contratadas, tá? Então, eu acho importante você estar, por quê? Porque aqui eles vão falar um pouquinho das dores, das necessidades que eles têm em relação à empresa deles, tá? Aqui, Fábio, tá me ouvindo? Fábio, André, Moisés. O Rodrigo, deixa eu ver aqui, ó. O Rodrigo não é, né? Preciso que vocês falem. Vocês estão aí, presentes? Sim, sim. Se vocês quiserem ligar a câmera agora. Fala, Guilherme. Guilherme que tá aí, Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Opa, tudo certo, Juliano. Fala, campeão. Parabéns aí pela conversa, né, pela palestra. Sem dúvida é um conteúdo muito importante para a gente e foi muito enriquecedora. Eu tenho algumas dúvidas, assim, porque geralmente quando a gente acessa a esse conteúdo voltado para o marketing digital, estratégias, assim, de atingir o público, muitos exemplos na internet, muito conteúdo que a gente encontra é justamente voltado para essas empresas que atuam no B2C. Então, assim, no caso da Expoint, por exemplo, né, e acredito que de outras empresas incubadas aqui, a gente trabalha com o público de outras empresas, né? Então, nosso consumidor são outras empresas. B2B. Então, isso. Então, a gente gostaria, assim, eu, pelo menos, né, gostaria de saber de você se existem umas estratégias específicas para esse tipo de público, né? Porque eu acredito que tem uma diferença muito grande, né, para o consumidor final. E como que a gente poderia atuar, assim, se tem como passar algum conteúdo desse tipo para a gente. Legal, bacana sua pergunta, Guilherme, é muito interessante, tá? Vamos lá, vamos falar sobre, mais uma vez a gente vai recorrer aqui sobre a palavra que a gente chama de persona. Quando a gente fala em empresas, a gente tem hoje microempresas no Brasil, são milhares, dezenas de micro, pequenas empresas. Agora, quando se fala em empresas de médio porte, já ficam um pouco mais inchadas. Empresas de grande porte, menos ainda, sociedade anônimas, é um nicho ainda muito mais específico. Então, a primeira questão, quando a gente fala já de pensar em estratégia, é entender qual é o grupo de empresas que vocês querem atingir. O produto de vocês atende o pequeno, médio ou grande empresário? Primeiro passo é entender um pouco mais da persona. Quem é a sua persona? Essa empresa minha é uma empresa regionalizada, ela está localizada na região sudeste, lá na região norte. Eu começo agora a entender um pouco mais do nicho onde ela atua. Então, a primeira dica que eu dou a vocês, Guilherme, é entender um pouquinho mais sobre qual é o público-alvo final que eu preciso atender. Entendendo o público-alvo, eu vou começar a entender a persona. Como é que essas empresas se comportam na sociedade? Para quem vendem? O que elas vendem? Qual é o modelo de comunicação? Elas se comunicam mais no YouTube, no Instagram? Qual é a rede social que elas se comunicam mais? A partir daí, sim, eu começo a pensar em estratégias, tá? Para poder eu começar a pensar digitalmente como eu vou falar com essa comunidade de empresários de determinado nicho. Então, primeiro, o produto de vocês, rapidamente. Qual a persona dele? É para que tipo de empresa? É para um segmento específico? Comunicação, o empresário prestador de serviço é outro tipo de comunicação. Para a gente poder trabalhar com vocês e ajudá-los a impulsionar esse negócio, viu? Para falar um pouquinho sobre a nossa experiência na condução desse tipo de trabalho, eu não sei se tiveram a oportunidade de olhar o nosso briefing, né, professora Dai? A gente orienta aí desde empresários pequenos e grandes negócios. Empresas de tecnologia, nós já ajudamos a desenvolver algumas startups também. Algumas foram para frente, outras estão em fase de desenvolvimento ainda. Já coloquei uma empresa na fase de classificação do Shark Tank. Na oportunidade, infelizmente, não fomos escolhidos porque queria uma empresa que já estivesse monetizando, mas por pouco a gente não foi para o Shark Tank. A gente vai tentar contribuir um pouquinho com a experiência nossa, captação de recursos, quais são os parceiros que vão ter interesse nesse tipo de negócio. Eu acho que vai ser um bate-papo muito rico e principalmente prático. Eu acho que cada um desses dias das oficinas você tem que sair com o dever de casa. Para o próximo encontro, trazer o dever de casa, e para o próximo encontro, dever de casa, e validando, para deixar a coisa mais preparada para o mercado, tá? Perfeito. Sim. Sobre a palestra aí, foi tranquila? Sim. Abre bastante a cabeça, né? Principalmente da gente que não é da área, né? Eu acho que é muita informação, assim, às vezes a gente tem uma informação ou outra que pescou em alguma outra oportunidade, mas eu acho que a dificuldade maior é montar mesmo um plano, né, para seguir essa questão, né? É ter muito bem a meta definida,
e como que a gente vai fazer, até porque nesse início da empresa a gente praticamente o faz tudo, né? A gente tem que trabalhar a parte operacional, a gente tem que olhar a parte contábil, financeira, Perfeito, a gente tem que professor. pensar nas estratégias de marketing, até porque o recurso no início ele é dinheiro contado, né? A gente não é simplesmente contratar uma empresa para fazer o marketing, a outra para fazer a contabilidade. Verdade. É o sonho, né, Fábio? Entender um pouquinho de tudo, né? E colocar energia onde vai impulsionar mais, né? Perfeito, professor. Sua pergunta é muito importante. Sim, eu compreendo perfeitamente suas dores. Eu lembro que as maiores dificuldades que eu tive no início é quando que eu vou começar a delegar e contratar. Porque chega um momento que você começa a parar de crescer porque você está fazendo tudo e está deixando de olhar o mercado, deixando de olhar a estratégia, deixando de buscar parceiros comerciais. Então, a gente tem uma premissa geral de quando nossa hora técnica fica muito cara para executar determinado projeto, é hora de eu pensar num parceiro. E esse parceiro, às vezes, é um consultor júnior, que quer apenas experiência. Sabe? Tem programas hoje de empresas júniores, não sei se você conhece, deixa eu lembrar o nome dela, ISEC. O programa ISEC é uma comunidade internacional que traz jovens do mundo inteiro simplesmente para aprender a executar projetos dentro das empresas voltados para a parte de serviço, produto, tecnologia, desenvolvimento. E, custa às vezes metade de um salário mínimo por mês para ficarem meio período como se fosse estagiário. E a gente jovem, de 20 e poucos anos, sedentas por aprender, sabe? Eu já recebi russo, italiano, americano, espanhol, já recebi chileno, já recebi gente do mundo inteiro na empresa para executar parte do projeto para mim. Então, eu tinha um exército de consultores júniores trabalhando dentro da minha empresa com baixo custo. Então, tudo isso pode ser pensado em como fazer isso, sabe, professor? Para não deixar a empresa parar de crescer. A maior dor do empresário é essa. Você acaba fazendo tudo porque tem um orçamento curto, mas o quanto que está custando para a empresa? Será que eu posso abrir mão desse recurso aqui porque é estratégico para fazer isso aqui porque o trabalho está parado? E o legal é que você não gera um vínculo, você pode alocar sempre que precisar. 99 Freela, Orkana, são plataformas de recrutamento. Tem a gente lá querendo fazer um trabalho pontual para receber um salário, uma verba específica para esse projeto. É uma ferramenta que eu lanço mão direto disso, sabe, professor? Dá muito certo. É um caminho. O Rodrigo apareceu aí. Tudo bem, Rodrigo? Gostei do quadro aí atrás, viu? Opa, joia. Prazer, Rodrigo. Prazer. Então, assim, estou à disposição de vocês. A gente vai usar um pouquinho do nosso conhecimento de mercado, de experiência. A gente, como professor, a gente não para de estudar nunca, né? Tem que estar sempre lendo um livro, produzindo conteúdo para estar à disposição, até porque a gente assessora as empresas querem soluções, né? Porque muitas vezes está afogado na operação. Eu vejo diretor de empresas, assim, empresas que faturam 100 milhões, 200 milhões por ano, mas está emperrado porque não sabe para onde ir. Você vai olhar ele, empresário super talentoso, mas quando olha para dentro do barco, sabe, não tem pessoas tão talentosas assim, e ele, por conta disso, acaba absorvendo, fazendo isso sozinho, e não é o caminho. O caminho é, desde já, pensar em uma empresa horizontal, definida a estrutura hierárquica, papel de cada um. Então, recentemente eu atendi 2 jovens empresários que faturam em termos de 30, 40 mil por mês. Estão nessa fase, assim. Estão fazendo tudo ao mesmo tempo, cabeceando, apitando, chupando cana, fazendo gol, batendo pênalti, batendo cabeça, sabe? Então, a primeira coisa que eu falei para eles, vocês são sócios. Primeiro, vão separar as funções de cada um. Quem é bom em vender e fazer o marketing comercial, relações públicas? Você. Quem é a parte operacional que é bom nisso? Sou eu. Então, vão separar as caixas. Começa a organização assim. Eu lembro lá do Henri Fayol, né? Lá na teoria, na TGA, quando eu falei que não quer usar isso na vida, né? A distribuição da organização, a organização de uma empresa em estrutura hierárquica, aí eu lembro de Fayol em TGA. Isso é importante. Então, essas práticas pequenas que vão fazer com que a sua empresa vá crescendo, mesmo sendo pequena, comece a se estruturar para ser grande. A minha empresa é pequena, mas eu tenho o playbook de vendas, eu tenho o POP, que é o processo operacional padrão, eu uso tecnologia em tudo. A minha empresa hoje está na nuvem, tudo que acontece está sendo gravado, ata virtual, inteligência artificial, como se fosse grande. Entende? Eu tenho um exército de MBAs e doutorados e mestres que trabalham com a minha empresa, que eu recruto no Brasil inteiro para trabalhar comigo. Só assim que a gente cresce, professor. Senão a gente não vai para frente, não. Acho que é por aí o caminho. Acho que eu falei bastante.
Beleza? Aí eu acho que para acompanhá-los, né, a gente tem um material didático, tá? Vocês vão ser assessorados com material didático, um caderno de atividade que vai servir de plano de ação. Então, vocês fiquem tranquilos quanto a gente vai parar o material. E aí, depois, só para... De fato, é. Fique tranquilo. E aí, assim, como para ficar mais fácil, todo o material que você compartilhar com eles, e pode ser diretamente para eles, sem problema, só manda com cópia para mim. Manda, eu vou mandar via ata do ClickUp, tá? Para você ter acesso a tudo que acontecer nas mentorias. Eu vou criar uma pastinha para vocês dentro da ferramenta que eu tenho que chama ClickUp. Vocês já trabalharam com Trello? Vocês conhecem o Trello, não conhecem? O ClickUp é um Trello 4.0. Tem várias, é um canivete de soluções lá dentro. Então, tudo que a gente conversar, ações, vai ficar registrado na ata. Eu vou compartilhar com cada membro específico, com a professora Daiane, tá bom? Perfeito, então. É isso, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Estou à disposição. Contem conosco. Bora acelerar. Nós que agradecemos. Se alguém, eu fiz algumas fotos aqui, eu vou compartilhar, esqueci de falar com o pessoal. Se alguém fez algum print, alguma coisa, marca a incubadora. Manda pra gente aí. Por favor, tá? Deixa eu só fazer uma foto aqui, pode ir. Daiane, qual é o nome da incubadora de vocês aí de Arena? Print AP. Ah, beleza. Deixa eu fazer um print aqui de tela. Estou rindo, todo mundo. Deixa eu só tirar o comentário aqui, que tava, e fica ruim. Mas eu nunca fico numa boa pose, mas vamos lá. Ótimo. Foi. Depois eu encaminho para vocês. Muito obrigada, gente, então, pela presença. Obrigada, Juliano, também. E aí nós vamos nos falando, que tenhamos, então, um excelente trabalho aí com essas mentorias e que as empresas possam aproveitar dessa oportunidade, ok? Obrigado, gente. Grande abraço. Até a próxima. Semana aí. Obrigado. Até Obrigado, mais. pessoal. Até mais. Tchau.